Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2022, né, que saiu aí fresquinho aí do HCTR11, fundo Decri, e também tem outros fundos imobiliários na sua carteira, então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de junho, tá? E vamos ver os resultados que o fundo apresentou e o que a gestão fez, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, fundo de investimento imobiliário FIAG, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like também para que você não possa perder, né, também nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. A gente posta vídeo quase todos os dias, né? De leitura e de relatório gerencial principalmente. Temos aí alguns comparativos entre FIIs, temos alguns vídeos sobre subscrição, fatos relevantes. Então, fique ligado aí nos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá bom? E pesquise a raiz do canal para você descobrir quais outros assuntos que a gente trata aqui, inclusive acompanhamento da minha carteira. Bom, esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também tem lá o nosso link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância. Bom, relatório gerencial da HCTR11, publicado aí nesses últimos dias, né? Algumas características aí para quem não conhece o fundo, né? O fundo ele tem desde setembro de 2018, ele é para investidores em geral, negociado na Bolsa de Valor, né, através do ticket HCTR11, é o ticket de negociação na Bolsa de Valores. Tá? O patrimônio dele hoje chega aí a 2,6 bilhões de reais e está descontado no mercado, né? O patrimônio médio dos últimos 12 meses acaba sendo 2,2 bi, porque soma aí, acaba pegando algumas subscrições no meio do caminho, né? Então o patrimônio médio dos últimos 12 meses não é muito interessante, o que importa mesmo é o patrimônio atual. Ele tem mais de 22 milhões de cotas emitidas, a cota de mercado dele está em R$ 112,06, fechamento de 30 de junho, tá? E ele tem mais de 192 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, já fui um fundo com maior participação no meu portfólio, mas teve um momento que ele chegou a mais de R$ 150 ali, eu estava com um ganho de capital muito bom, acabei vendendo o fundo e aproveitando outras oportunidades e não voltei para o fundo porque tem outros fundos de CRI dentro da minha carteira. Bom, se você é um desses cotistas, tá? Se inscreva no canal que todos os meses a gente faz a leitura do relatório gerencial, acompanhando o que a gestão está fazendo aqui no HCTR11. Ele quer um fundo que tem o objetivo, né? Como todos os outros fundos, proporcionar aos cotistas de valorização da cota, rentabilidade no longo prazo, né? Investimentos em ativos imobiliários, oferindo rendimentos de ganho de capital de no deixe. E o fundo investirá preponderantemente em CRIs, né? Como ele trata aqui, CRIs. Ele que é para investidores em geral, como eu falei, tem desde setembro de 18, prazo de duração dele é indeterminado, porque tem fundos, a gente tem que ficar atento quando investir, que tem prazos determinados, tá? E a característica do que a gente fala aqui no canal sempre são fundos para investidores em geral e com prazos indeterminados. Eu não falo aqui no canal de fundos com prazos de duração aí determinada. Gestor é Hectare Capital, gestora de recursos, administrada pela Vortex, que administra diversos fundos, né? Se você quer saber o papel do gestor e do administrador, a gente tem um vídeo aí no canal falando da Lei 8668 de 93, que lá traça os papéis, tá? Então pesquisa aí na raiz para você descobrir qual o papel de cada um. Taxa de administração, controladoria e custódia, 0,21% sobre o PL, e taxa de gestão, quase 1% sobre o PL, que somados aqui dá 1,20%, né, sobre o PL ao ano. E que muitas perguntas fazem, em que momento eu pago essas taxas que o fundo cobra, inclusive taxa de performance? Isso aqui já vem descontado né, eles fazem a apropriação mensal e já vem descontado nos seus proventos. Então você não precisa fazer nada, ele já vem descontado. E ali, como ele é uma taxa anual, né, mas ele apropria mensalmente porque as distribuições são mensais e também não são obrigatórias, tá? O fundo só tem que equalizar. A lei diz que ele tem que distribuir 95% no mínimo do seu resultado de caixa semestral, mas não diz a obrigatoriedade de distribuir mensal, é a opção de todos os fundos praticamente aqui no Brasil. O tipo de condomínio é fechado, então aqui alguns comentários do gestor. Ele fala aqui, dia 7 de junho, né, então anunciou proventos de dividend yield de 1,24%, pagamento de R$ 1,50. Então, o fundo, após essa distribuição, diz aqui sobre um lucro contábil acumulado de mais de 70 milhões de reais, né? Desde que teve aquele problema com o MXRF11, alguns fundos têm se preocupado em informar qual é o lucro contábil do fundo, né? Então, do HCTR11, o lucro contábil acumulado está em 70 milhões de reais. Resultado no mês foi impactado principalmente pela correção monetária,
que vai ser explicada pela variação do IPCA de abril e maio, né, que foram IPCAs um alto, né? Não foi tão alto quanto o de março, mas foi alto também, 1,06%, e em maio 0,47%, então caiu bastante. O IPCA aí, graças a Deus, caiu bastante, né? A inflação com tendência aí de queda, né? E 90% dos CRIs do fundo são indexados a IPCA. Então, reduzindo o IPCA de maio, né? Acaba também contribuindo para a redução do resultado do fundo, né? Que inclusive foi menor que o 1,50, mas o fundo está com o resultado acumulado e acabou distribuindo um valor maior do que o resultado. Mas a gente vai ver isso aí mais para baixo, fique conosco. Ele fala que com relação à amortização do CRI Carvalho Rosken 3. Então, se você quer saber aí como é que vai ser essa amortização, tá? Como é que vai ser a negociação, basicamente o que eles vão fazer aqui é fazer uma permuta com um terreno, né? E o HCTR aí tem um valor a receber de amortização desse CRI em torno de R$450 mil. Então, leia aí. Isso aí foi decidido inclusive em assembleia, né? E em junho o fundo adquiriu 57,8 milhões de reais e vendeu 36, basicamente, né, praticamente 37 milhões de reais o fundo vendeu em CRIs no mês de junho. E o total alocado, 100% foram aumentos de posição no ativos na carteira. Então não teve CRIs CRIs novos na carteira do fundo, né, que já é bem extensa. É bem extensa mesmo a carteira de CRIs do fundo HCTR, bem diversificada inclusive. E dentro das subordinações, né, das séries dos fundos, né, o fundo ainda está com uma percentual maior em série sênior, que dá preferência na distribuição dos proventos, mas ainda tem 38% em subordinada, que é um pouco mais arriscada, porque não tem preferência na distribuição de proventos, né? Primeiro vem o sênior e o única, depois vem o subordinado e o mezanino. Então, tem essa questão do risco, mas o que a gente vê nos fundos aí é que a inadimplência sempre, quando tem, é muito baixa, né? E muitos nem têm inadimplência, que é o caso aqui, muitas das vezes, do HCTR11. Então, ele acaba sendo um fundo high yield nesse ponto aqui, né? Das subordinadas, 38%, e mais conservador em 62%. Então, não é um fundo com risco, né? Como falam aí, né? Com risco altíssimo, não. 62% são CRIs de baixo risco, com menor percentual de spread, inclusive, né, daquele plus que tem além da inflação, né, que é o prêmio de risco. Bom, e aqui ele fala que as aquisições estão nesse nível aqui, né? Na verdade, isso aqui são os percentuais de aquisições do fundo, são essas aquisições que ele fez, todas indexadas pelo IPCA. Então, as aquisições foram de menor risco para esse mês de junho, tá bom? Em relação às vendas dos CRIs, foram negociados no preço único para a curva de papel. Aqui não sei, eles não explicaram muito bem aqui, né? Então, provavelmente estaria no topo da curva, né, de juros ali, ou de preço, na verdade, desses CRIs. Bom, por fim, a DRE gerencial, o valor da receita dos FIIs divide-se aí, né, teve 3 recebimentos que o fundo tem recebido aí constantemente, né, o HCHG, 850 mil reais, o HY, 754 mil reais, e o HREC, 259 mil reais de rendimentos no mês de junho. Então, lembrando, né, essas subordinações aqui são dos fundos adquiridos no mês de junho, e a gente vai ver como é que está a carteira um pouco mais para baixo. Bom, aqui ele fala sobre os fundos de investimento imobiliário, então mais para baixo, nas últimas páginas do relatório, provavelmente a gente não vai fazer uma leitura mais detalhada. O Serra Verde fala sobre as publicações, né, dos links para os relatórios mais recentes. A gente não vai fazer essa leitura, né, dos relatórios mais recentes, porque a gente fala a leitura todo mês aqui, mas os links estão mais para baixo no relatório. O Fundo Serra Verde, então, fala aqui sobre a tendência de melhora das vendas líquidas no mês de maio. Empreendimento do fundo, quando comparado com o mesmo mês de 2021 e no acumulado do ano de vendas líquidas, somam 146 milhões de reais. 16 milhões no mesmo período de 2021. Então, as vendas estão muito melhor, né? O fundo não teve aqui o anúncio de proventos, né, para esse mês, pelo que a gente viu ali, né? Só recebeu de 3 fundos, né? E segue as vendas aí do fundo, né? As vendas seguem crescentes para o ano de 2022. Já o fundo XBXO11 ainda não apresenta os resultados, né,
que aí os cotistas esperam. O fundo tem uma participação muito alta nesse XBXO11, que só tem 5 cotistas esse fundo, né? Um deles é o HCTR, que possui aí, né, um percentual altíssimo, né? Acho que em torno de 90% do fundo, 80% ou algo próximo assim. A equipe ele explicou a desaceleração da receita de aluguel, ou seja, o fundo ainda não, os aluguéis dados boxes ainda não estão estabilizados, né? Estão aí ruins. E a expectativa fala que sobre o aumento da inauguração dos boxes e lojas deve promover também o aumento de recebimento de aluguel, né? Óbvio, é diretamente proporcional, né? Então, segue aí a sina e a novela para esse fundo gerar alguma receita para o fundo. Aqui é o detalhamento das compras que o fundo fez, né? Então, tem aqui as taxas, né? Normalmente as maiores taxas são aquelas compras que o fundo fez de subordinada, né? Provavelmente 12%. Tem aqui outros 12%, né? 14%. Normalmente isso aqui são os CRIs subordinados, que de menores percentuais, ó, 17,5%, 15%. E os de menores percentuais normalmente são os CRIs de série sênior, né? E as vendas foram feitas aí, ó, desses CRIs aqui. Então as vendas somaram, as compras foram maiores do que as vendas, né? 57 milhões de compras, vendas 37 milhões praticamente. Então o fundo segue aumentando a posição nos ativos-alvo. Aqui é a DRE gerencial. Então o fundo no mês de junho somou aí 35,9 milhões em receitas, né? Receitas de juros e de correção monetária praticamente iguais aqui, né? Que somadas somam 33,4. O fundo recebeu aí proventos dos fundos imobiliários, 1,8 milhões de reais, receitas do seu caixa aplicado, né, 579 mil reais, e as despesas, que também são bem altas do fundo, 4,7 milhões, por conta da taxa de performance, que nós não temos os cálculos aqui. Se a gestão estiver vendo esse vídeo, né, ou algum conhecido da gestão, pelo amor de Deus, fala para eles colocarem aqui os cálculos dessas taxas de performance, né? Porque os fundos não colocam e a gente acaba ficando perdido nesses valores astronômicos. Ó, maio foi 3,4 milhões, a gente não sabe em que performance é essa do fundo, né? Já que ele caiu bastante de preço nesses últimos meses aí, né? E está entregando um provento alto, mas o preço está lá embaixo, né? Então, como é que é calculada essa taxa de performance? É só nos proventos? Alguns fundos calculam, inclusive, a rentabilidade. Né? A rentabilidade ela é a soma dos fatores do preço de mercado em relação ao patrimonial com os proventos distribuídos. Então, as gestoras têm que fazer esse detalhamento para o cotista, para ter transparência para o cotista, né? Porque a gente sabe as taxas aqui de gestão e de administração e controladoria, que não são difíceis de calcular, mas a taxa de performance a gente não sabe a regra. E o resultado do fundo foi de 31,2 milhões de reais. O fundo utilizou a reserva de lucro de quase 2 milhões para distribuir R$ 1,50, 33 milhões de reais. Né? O fundo distribuiu mais do que o resultado de caixa, mais do que o resultado, né? Que a gente não sabe nem se é de caixa, mas provavelmente é. Mas teve aqui lucros aqui, né? Acúmulos de resultados não distribuídos nesses 2 meses aqui, que quase 9 milhões de reais, né? Então, praticamente 9 milhões de reais, mais de 9 milhões de reais. Então ele distribuiu apenas uma parcela dessa, né? Desse resultado acumulado. O que deu 1,24% de dividend yield nesse período. Bom, rapidamente aqui o resultado da cota, então, né? Tem aqui, como eu falei, a correção monetária e os juros foram praticamente iguais e no resultado por cota está igual. Os proventos, então, eles variam de acordo com o resultado, né? Um fundo que distribui linearmente, né? Então, de acordo com o resultado, o fundo inclusive distribuiu mais do que o resultado no mês de junho e mantendo aí um dividend yield anualizado de 15,9%. Dividend yield aí muito agressivo, né? Muito alto em relação aos pares de mercado. E na rentabilidade é o que eu falo aqui, né? A rentabilidade da cota patrimonial e a rentabilidade da cota patrimonial mais a distribuição está em 21,5%, né? Então, por aqui a gente tem uma noção de como eles calculam a taxa de performance, que não é pelo valor de mercado da cota, é pelo valor patrimonial. Então aí fica fácil, né? Você ter vamos dizer assim, fácil que eu digo, porque o mercado não está fácil, né? Os fundos estão caindo de preço,
Mas por isso, então, está explicado porque que o fundo todo mês tem uma taxa de performance alta. Porque normalmente, pelo que está aqui, o cálculo é feito dentro desse parâmetro de cota patrimonial. E na verdade era para ser feito de acordo com a rentabilidade de cota de mercado, né? E não de cota patrimonial, como é o mais correto, na minha opinião, é o mais correto ser o de cota de mercado. Então, de cota patrimonial praticamente não tem muita variação. E nas distribuições, como é um fundo agressivo, acaba tendo distribuições altas e taxas de performance também mais altas, né? Um dos motivos que eu não invisto no fundo também. Bom, aqui a gente vê o portfólio do fundo. Então, rapidamente aqui, né? Total de ativo que o fundo investe aí 75% dos seus ativos, 22% é nos FIIs e 2,1% tá em caixa. Dentro da subordinação, aqui sim, todo o portfólio, né? O fundo tem aí 55,6% de cota sênior, que são as de menores riscos, sênior e única. Então, somadas aí, ó, dá mais de 66% de cotas com menores riscos e cotas com maiores riscos, então somam aí em torno de 32%, que é a subordinada, e a mezanino, risco com relação ao recebimento do fluxo de pagamento. Pelos indexadores, a maioria, quase 90%, é pelo IPCA, com spread médio aí, né, de um prêmio de risco médio de 10,3%, e GPM, uma pequena parcela de 6% com prêmio de risco médio de 3,4%, e o fundo ainda não migrou, não está migrando, né, não está adquirindo ainda CRIs com base no CDI, para dar uma variação, uma diversificada na carteira, né? Então, provavelmente se o IPCA começar a ter essa retração, os resultados do fundo provavelmente vão ter aí também acompanhar a queda da inflação, né? Não vai pegar essa alta da taxa DI. Porque os percentuais de obra, 69% estão com 100% de obras concluídas, né? 69%, 32% dos seus empreendimentos estão com 100% de vendas. Aqui é por segmento, então o fundo tem um menor risco também aqui dentro dos corporativos, né? Dos CRIs corporativos, 42%, e tem o restante aqui praticamente, né, maioria dentro de uma pulverização mais um pouco maior, né? E dentro dos FIIs, ó, o fundo tem dois aqui que não pagaram proventos aí. O fundo XBXO nunca pagou, né? Nunca pagou provento, 37%. Serra Verde até paga, né? Não pagou esse mês, mas costuma pagar, 29,6%. E os outros, aqui esse e o HREC pagam proventos regulares. HCST11 também nunca pagou provento, um fundo muito ruim, pela minha opinião, de segmento, né? E esse de loteamento também, que nunca vi a cor do provento aqui no fundo, né? E dentro da distribuição dos números de contratos ativos, o fundo tem contrato em todo o Brasil. E aqui a carteira, então, a carteira imensa de CRIs que o fundo tem. Aqui são os CRIs mais pulverizados, então tem um risco um pouco maior por ser contratos mais pulverizados, mais diversificados ali dentro dos mutuários, né? Então o fundo tem uma carteira de CRIs pulverizados grande, CRIs corporativos, que é a maioria, né? Se você for somar cada segmento, mas são menores FIIs, porque são maiores valores alocados, né, dentro desses financiamentos, que geram um pouco menor de risco para o fundo dos CRIs corporativos. E os FIIs que o fundo tem na carteira hoje, né, corresponde aí então a essa participação aqui de 56 milhões de valor. 56 milhões é o caixa, né? Maior participação aqui de 231 milhões é no FI XBXO11, fundo aí, né, que é esse elefante branco. E as negociações, então aqui a liquidez no mercado do fundo, né? Total aí negociado no mês de junho de 148,4 milhões, volume médio diário de negociação 7 milhões de reais, fundo com uma liquidez muito boa, né? E a cota de fechamento foi de R$ 112,06. E aqui toda a especificação de cada CRI da carteira do fundo, você pode baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí na parte qualitativa desses CRIs, tá bom? Tem aqui alguns tem links, né, para as localizações, né? Então você pode aqui ver qual o percentual, inclusive, de sênior e de subordinada, quais são os códigos, né? Você pode aqui ver então as remunerações, inclusive, tá bom? Então isso aí, relatório gerencial do HCTR11, fundo DECRI, que também investe em FIIs,
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista do HCTR11, não invisto mais, algumas coisas aqui não são transparentes na minha opinião, mas é o fundo que tem um rendimento muito bom, principalmente em relação aos proventos dos seus CRIs, tá ok? E é isso aí, se inscreva no nosso grupo Telegram e visite a nossa área de membros para você saber quais são lá as novidades lá e as vantagens de você ser membro do canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.